quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo. Se dermos por ela vida e brilha a glória, cuja vitória assim ao Brasil faremos completa e loca por filial. E a de pátria salvaremos e brilha a glória, cuja vitória a paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria mata por um dia outra, já lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria mata por um dia outra, já lutaremos sem temor. Existe uma possibilidade real desse vídeo não ser monetizado? Infelizmente sim. Mas qual seria a razão se ele não vai de encontro a regras, ele não é ofensivo, ele se limita a colocar fatos que estão acontecendo, são de conhecimento público? Pois é. O problema é que nos últimos tempos, nessa época de turbulência de um país dividido, vídeos que comentam sobre determinadas falcatruas da esquerda acabam por ser punidos. Se você quiser um motivo, eu só posso dizer, é o sobrenatural de Almeida. Seja como for, só o tempo dirá. Se você estiver assistindo esse vídeo e não perceber a presença de publicidade, é porque fomos punidos. E pensando em algo pior, existe a possibilidade desse vídeo ser excluído? É improvável, mas não impossível. Então assista até o final e, se concordar, compartilhe o mais rápido possível. Faça-o chegar, faça-o atravessar fronteiras para que todos possam ouvir. Concordar ou não é de cada um, mas para que possam conhecer o outro lado da versão do que hoje é veiculado na mídia oficial. Mas se não for monetizado, se não for excluído, se for excluído, se for monetizado, independente, se houver punição, o sofá irá sofrer consequências, com certeza. Mas é aquela história, né? Queremos sim monetizar, queremos sim cliques, queremos sim mais e mais inscritos, todo o canal quer. Mas a nossa prioridade é lutar, é trabalhar pela verdade e deixar uma herança melhor aos nossos descendentes. Herança essa de um país livre de senhores feudais que fazem de tudo para continuar manipulando o nosso futuro. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: nunca, desde 2018, quando foi eleito, o atual governo não esteve tão fortalecido diante da opinião pública e a esquerda não se viu num labirinto de desespero, sem saber o que fazer, pois todas as suas tentativas estão fracassando, tipo efeito dominó. A CPI da palhaçada. Globo, CNN, duas empresas independentes, cada uma com seu departamento de jornalismo. Assista o vídeo, compare os textos e diga como é possível. Sofá de Pobre só não aceita uma conclusão: coincidência.
O presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre a marca de 500 mil mortos por Covid no Brasil, alcançada no sábado. Foi em viagem a Guaratinguetá, no interior de São Paulo, durante conversa com jornalistas que o questionaram se gostaria de dizer alguma palavra sobre as mortes. Bolsonaro disse que lamenta todos os óbitos e, em seguida, voltou a defender o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid. Na mesma entrevista, o presidente distratou a repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, afiliada da Globo. Laurene perguntou por que ele tinha chegado à cidade sem máscara, mesmo tendo sido multado recentemente em São Paulo por não usar a proteção. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, eu cuido da minha vida, fecha aspas. Em seguida, ele tirou novamente a máscara. A repórter tentou explicar que o uso da máscara é exigência da lei. Mas, descontrolado, o presidente mandou a repórter calar a boca e insultou a Globo com palavrões. A Globo e a TV Vanguarda repudiam o tratamento dado pelo presidente e a repórter Laurene Santos, que cumpria apenas o seu dever profissional. Não será com gritos nem intolerância que o presidente impedirá ou inibirá o trabalho da imprensa no Brasil. Falemos da história. Desde a queda do regime militar, na década de 80, quando surgiu a abertura e exilados retornaram para o país, se instalou no Brasil o poder hereditário da esquerda. Esquerda pode ser esquerda radical, esquerda em cima do muro, moderada, esquerda liberal, esquerda socialista, esquerda sindicalista, independente. Esquerda. A esquerda lutava com a esquerda para chegar ao poder. Mas no início do século XXI, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu Brasília e deu início ao lulismo. Com habilidade, com uma política nefasta, comandada não por ele, mas por assessores preparados, tendo como destaque José Dirceu, ele criou uma pirâmide de poder, interesse, corrupção e promiscuidade que uniu a esquerda. Porque independente do segmento que seguisse, sendo de esquerda, sendo aliado, estaria beneficiado. Então se formou uma pirâmide, onde todos ganhavam. Bastava seguir a cartilha do lulismo. Então era lucro para os amiguinhos do rei, a passarga da Tupiniquim. E aquele que ousasse se opor seria considerado inimigo da pátria, alguém a ser ridicularizado, desmoralizado e, se necessário, mandado para outro plano. Perfeito esquema. Só que no meio do caminho, lógico, a ambição falou mais alto. E aquela esquerda compactada, aquela pirâmide que tinha Lula no topo inatingível, começou a brigar entre si. Então, eles queriam que a esquerda permanecesse. Eles queriam que a pirâmide estruturada continuasse formada. Eles queriam a continuidade dos lucros da vida maravilhosa, com os membros da ideologia usufruindo de tudo de bom e do melhor que a vida pudesse oferecer e os outros sendo tratados como resto. E nessa luta que eles começaram a travar entre si, abriu uma brecha para Bolsonaro entrar. Ou seja, a direita voltou ao poder. Para eles, uma questão de tempo, rapidinho iriam atropelar. Só que não foi bem assim que aconteceu.
O homem chegou chegando, mexeu com interesses. A matilha reagiu. A esquerda balançou com a chegada de Bolsonaro na presidência, andou meio que desorganizada, mas logo o bloco se formou novamente. E aí, máscaras começaram a cair. O Brasil, espantado, percebeu que nunca houve, depois da década de 80, uma oposição verdadeira no país. Era sempre aquele clubinho da esquerda, brincando de fazer oposição, mas todos dentro da mesma pirâmide. A questão era apenas decidir quem ficaria no pico e quem iria para os andares de baixo. De repente, esse bloco começou a agir. Esse bloco dividido, distribuído em vários setores da sociedade que se beneficiavam com a generosidade do lulismo. Então, os artistas da Lei Rouanet, a Globo, que podia dever o que devesse, se precisasse de mais dinheiro, receberia. Tinha as torneiras abertas para continuar crescendo, esmagando a concorrência, não dando voz àqueles que queriam dizer não ao que estava acontecendo, gastando mais do que arrecadava, mas sempre no topo. Tinha os empresários, aqueles empresários que venciam todas as licitações, embora seus preços fossem absurdos. Os sindicatos, que saíram do propósito que os fez surgir e passaram a defender interesses de suas diretorias, não de trabalhadores da classe que representavam. Era impressionante. Bastava escrever sindicato, alugar uma salinha de 2x2 e já tinha todo o apoio do governo. Com o trabalhador sendo obrigado a dar dinheiro para essa gente. As ONGs, nunca se viu tanta ONG. As associações, os movimentos sociais que cometiam crimes atrás de crimes, que eram considerados manifestações, direito do povo se manifestar e lutar pelos seus interesses. Invasão, assassinato, todo tipo de crime, estava tudo bem. Então, essa gente perdeu a fonte de renda. Essa gente viu pela primeira vez em décadas a possibilidade de secar o poço. E aí o que se seguiu foi um espetáculo macabro, um show de horrores, chutando a Constituição e passando a ideia que eles consideravam o cidadão, leia-se eleitor, uma pessoa incapaz de discernir e separar o certo, o errado, o interesse coletivo, da ideologia política, da inversão de valores e da manutenção de um soviete supremo sul-americano. O bloco, além do apoio da mídia e de outras categorias, recebeu, claro, era de se esperar, o apoio do judiciário, do STF, porque os ministros ali colocados estavam ali por decisão de políticos da esquerda. Então, lei virou um mero e subjetivo conceito, dependendo do a quem interessar possa. As nossas leis legisladas por quem legisla em causa própria sempre tinha uma filigrana para proteger, apoiar interesses daqueles que ali os colocaram. Então, o Supremo Tribunal Federal conseguiu rasgar a toga. No Legislativo, eles tentaram de todas as formas, principalmente na época de Rodrigo Maia e Alcolumbre. Eles queriam dominar. Se tivessem mais de 2/3, seria fácil conseguir o impeachment do presidente. Esses 2/3 não vieram. Maia e Alcolumbre
caíram em desgraça. Ou seja, impeachment nem pensar. Então qual foi a estratégia? Tentar minar, manchar a imagem do governo e do presidente, enfraquecendo-o para a eleição de 2022. Foi quando chegou a pandemia, que caiu assim como uma bênção para a esquerda, pois pôde ser utilizada como discurso. Vejam a que ponto chegaram. Só que, tanto falaram, tanto tentaram culpar o presidente, tanto fizeram para amordaçá-lo, para que não pudesse colocar em prática o que ele achava certo no combate à pandemia, que caíram em contradição, porque hoje todo mundo sabe. O quadro que está aí, de mais de 500 mil mortos, é cercado de dúvidas. Temos informações, mais informações, que o número de mortos não é o apresentado, mas indiferente que tivesse morrido uma só pessoa, uma vida tem que ser preservada. Mas está claro que seja qual for o número de vítimas, a responsabilidade é de quem assumiu o comando no combate à doença. Ou seja, STF, governadores, legislativo, prefeitos. Então, caiu por terra a tentativa de responsabilizar o presidente e vender a sua imagem como um criminoso, um genocida. Isso aí acabou. Isso aí ninguém engole. Depois tentaram de todas as formas cercá-lo de inimigos na trincheira. Aí apareceu Moro, apareceu aquele doutorzinho macabro, tão importante que agora eu até esqueci o nome, que foi ministro da Saúde, era do Democratas. Como é o nome dele mesmo? Não vamos pensar. Eu coloco aqui na tela quando vier. Enfim, outros que até então sorriam, sabe, com aquela postura de quem se vende por 30 dinheiro, desceram do muro e mostraram o muito que pouco valiam. Estou falando de João Dória, que na campanha de 2018 vestia deslavadamente a camisa amarela de Bolsonaro. Estou falando da Pepa, estou falando daquele deputado que só pensa naquilo. Enfim, inimigos da trincheira de todos os lados tentaram desmoralizar o governo. O que conseguiram? Queimaram o filme. Então, mais uma tentativa frustrada. Bom, o cara não morreu de facada. O cara não dá para provar que é genocida. O cara mesmo, a gente ali dentro, traindo, não conseguimos esfaqueá-lo como fizeram com César, até tu, Brutus. Poxa, como fazer para destruir esse cara? Aí criaram uma CPI. E a CPI foi tão ridícula que andou em círculos e só conseguiu provar que ela foi criada já com o intuito de tentar derrubar Bolsonaro. Ou seja, qualquer que seja o relatório final, as pessoas sabem, ele já existia antes mesmo da investigação, daquilo ali começar. Então não vai chegar a lugar nenhum. A única vitória, se é que pode se considerar assim, é para o povo brasileiro, para o eleitor em 2022 que finalmente enxergaram quem é Renan Calheiros, quem é Randolfo Rodrigues, quem é Humberto Costa. Esses sim se queimaram de verde e amarelo, melhor dizendo, se queimaram no tom vermelho. Enquanto isso, o presidente, que todos tentavam colocar como ditador, acatava todas as definições do Supremo Tribunal Federal, do Legislativo. Alguns aliados, mais imediatistas, diziam, poxa, vamos reagir. Não! Ele deixou claro, está claro, como pode ser um ditador, um presidente que acata todas as decisões de outros poderes. Ou seja, essa teoria também foi para o saco. Em paralelo, ele dava as suas declarações,
e fazia suas lives. E pasmem, as lives de Bolsonaro na internet alcançavam ou alcançam uma visualização similar à dos jornais da televisão. Então se tornou um risco. Agora eles querem proibir que Bolsonaro tenha acesso à internet. Só que é algo tão doentio que só servirá para mais um tiro no pé. Por quê? Digamos que eles proíbam o acesso a Bolsonaro. Mas daí isso abre uma jurisprudência. E não podemos esquecer que Amoedo, Eduardo Rizek, um jornalista esportivo da Globo, Juca Kfouri, Humberto Costa, Marcelo Freixó, olha, eu posso citar dezenas, Gleice Hoffmann, estão constantemente nas redes sociais fazendo declarações mentirosas e caluniando o presidente, sem falar no 9 dedos. Ou seja, se proibirem Bolsonaro, terão que, por obrigação, proibir os seus opositores. Ah, mas Bolsonaro está fazendo campanha política fora de época. Mas ficar endeusando Lula e criticando Bolsonaro de uma forma indireta é o quê? É campanha política. Então, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. E eles sabem que se proibirem, barrarem Bolsonaro, terão que barrar os outros. Ou seja, ficará proibido se falar em política na internet. E isso é um verdadeiro absurdo. E mesmo que eles queiram atentar contra a lógica, a coerência e mais uma vez contra a Constituição e barrarem só Bolsonaro, facilmente aliados criarão atalhos para levar a mensagem do presidente e com mais ênfase. Ou seja, mais essa tentativa frustrada irá só fortalecer o atual governo, que aliás é o que mais vem acontecendo. Em resumo, para não tornar esse vídeo muito longo, que já não está curto, mas o assunto seria assim para meses, de tantas barbaridades que a gente tem visto, Bolsonaro está usando a lei da pesca. Para peixe grande a gente dá linha. Ele se debate e acaba cansando, ou seja, ninguém precisa falar mal da esquerda. Ela sabe se autodestruir. Porque toda tentativa frustrada só a desmoraliza. Tanto que Lula está apavorado. Ele não consegue entender. A redoma de vidro formada em torno de Bolsonaro o torna inatingível. Corre até nos corredores da esquerda que Lula pode até nem disputar a eleição, temendo uma derrota catastrófica, que para ele não significaria nada, mas para a esquerda seria o fim. Caixão e vela preta, pá de cal, o grande líder com uma sonora derrota nas urnas. Então é mais fácil Lula sair fora, alegar questões de saúde, do que correr esse risco. Porque se Bolsonaro detonar Lula nessas eleições, aí ninguém mais segura a direita no país. Agora, quem que a esquerda colocaria? Dória? Dória não consegue passar nem pela convenção tucana. O cearense? Ah, o cearense, pelo amor de Deus, esse cara não existe. Esse cara todo mundo sabe que foi um sanguessuga que mamou nas tetas do lulismo. Qual o candidato? Huck? Não tem. Ou seja, Bolsonaro caminha tranquilo para a reeleição em primeiro turno em 2022. Por absoluta falta de concorrência. Pois nunca tivemos uma oposição ao lulismo. E agora, para Bolsonaro, existe uma que está se tornando cada dia mais ridícula e fraca. E o povo está enxergando. Tanto que todo sábado, milhões e milhões vão para as ruas gritando: nós vamos reeleger Bolsonaro e ponto final. A não ser que tenha uma falcatrua nas urnas, né?
porque me confundi nas únicas urnas que não dão direito a conferir votos. Isso não é urna, isso é caixa de Pandora, isso é paraíso da vigarice, mas tudo bem. Mas vocês acham que eles irão tentar fazer isso com a inteligência das Forças Armadas vigiando tudo? Aí seria o suicídio final. Porque o que mais quer as Forças Armadas, para simplesmente acabar com essa palhaçada e intervir, é ter uma razão concreta com o apoio da maioria esmagadora da população. E nada melhor que uma fraude numa eleição para dar todos os motivos para a intervenção. Em resumo, está resumido. Pessoal da esquerda, aceita que dói menos. E calem a boca. Porque se vocês não tivessem feito tanta besteira desde o início, se vocês tivessem dado liberdade a Bolsonaro de agir, e ele, no comando, não conseguisse os resultados, vocês realmente teriam razão para acusá-lo de uma série de falcatruas, de erros, de improbidade e outros termos que acabam criando. Mas da forma que fizeram, vocês o protegeram como se dissesse, ó, fica quietinho aqui que nós vamos errar para poder te beneficiar. Então, aceita que dói menos. Vão se reorganizando, quem sabe para 2026 ou para 2030. Porque 2022 é favas contadas. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. Assunto encerrado e ponto final.